E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ter a honra de fazer uma resenha épica de um livro épico sobre um tema épico, né? Moby Dick, Herman Melville, um dos maiores livros da história americana, se não o maior, um dos maiores da história da literatura mundial. É meu segundo livro preferido, né? Quando as pessoas perguntam qual o seu livro preferido, muita gente do Tibutê, né? Principalmente quem já leu muito. Mas eu não, meu livro preferido é o Guerra e Paz do Tolstói, e o segundo é esse aqui. E, e a gente vai fazer uma resenha muito legal. Mas essa resenha vai ser um pouco diferente das outras resenhas, talvez um pouco polêmica. Porque, na minha opinião, esse livro é muito resenhado de forma muito equivocada. Né? A grande maioria das resenhas é de forma muito equivocada. E eu convido você, leitor, a assistir o vídeo até o fim. Se você não concordar comigo, tudo bem, não tem problema. Mas você vai ter acesso a um ponto de vista diferente da maioria das resenhas, né? Porque eu tenho ideias muito bem fundamentadas a respeito desse livro aqui, né? A minha edição é a edição da Kozak Naif, como todo mundo que gosta de livro no Brasil tem um fetiche pelos livros dessa editora que não existe mais, né? Os livros dela são muito caros hoje, então os poucos que eu tenho dela eu gosto demais dessas edições. Essa edição é fantástica, né? Tem muito mapa, muita coisa legal e tal. Então, assim, vamos dar uma contextualizada primeiro, né? O Herman Melville, vamos falar um pouquinho do escritor. O Herman Melville, ele veio de uma família muito abastada, né? Cujos negócios entraram em colapso, e ele acabou se aventurando, se adentrando na literatura, né? E em vida ele obteve nada mais do que um sucesso comercial ali muito modesto, né? Com alguns livros, né? No ano de 1850, ele escreveu esse livro aqui, Moby Dick, baseado em fatos reais, no afundamento do navio Axis por uma baleia cachalote, né? Mas ele só atingiu a grandeza que ele merecia na primeira metade do século XX, quando Moby Dick não só foi reconhecido como livro, como virou um ícone da cultura pop. Né? Moby Dick está no imaginário da cultura pop de uma forma geral. Todo mundo sabe o que é Moby Dick, tendo lido o livro ou não. Todo mundo sabe que Moby Dick é uma baleia. Né? Então, esse livro aqui faz parte do imaginário da cultura pop. E de que se trata o livro? Né? A história, em linhas gerais, um jovem chamado Ismael, né, embarca no navio baleeiro na ilha de Nantucket, que era a ponta de lança da indústria baleeira no mundo na época, né? E esse navio chama-se Pequod, é comandado pelo capitão Ahab e os dois imediatos Starbucks e Stubb, né? E ele também tem uma conexão, uma amizade muito grande com um marinheiro polinésio, com a cultura muito diferente da dele, chamado Queequeg. Não sei se é assim que se pronuncia, acredito que sim, né? Então eles embarcam nesse navio para pegar, capturar as baleias cachalotes, né? Extrair o óleo que era usado como fonte de energia, o espermacete da baleia, né? Que era usado como fonte de energia. E a partir dali de Nantucket, eles às vezes atravessavam o mundo, né? Atrás dessas baleias, né? Que era a baleia mais valiosa, que tinha essa substância mais valiosa, né? Mais do que as outras baleias. Só que ao longo da viagem, o verdadeiro propósito da viagem vai sendo revelado. O capitão Ahab é um homem à beira da loucura, que tem uma obsessão por uma baleia cachalote específica, chamada Moby Dick, que já tinha afundado o navio dele e tinha arrancado a perna dele. E esse capitão Ahab tem uma obsessão muito grande por essa baleia, a ponto de ter terminado o casamento dele para ir sem nenhum compromisso de voltar, enquanto não cumprisse essa missão dele. E ao longo da viagem, todo o processo de pesca e beneficiamento da baleia é descrito minuciosamente. E a tripulação, percebendo essa obsessão do Ahab, vai gerando um clima de tensão muito grande. Eles vão percebendo o risco que o Ahab está colocando a tripulação toda, né?
E eles vão encontrar essa baleia já perto do Japão, depois de terem atravessado o mundo. E aí eles encontram o destino deles, né? O livro termina de uma forma trágica para uma das partes, né? A história, em linhas gerais, sem dar spoiler, é basicamente isso aí, né? Mas o mais importante é o que é que pode ser dito a respeito desse livro, né? O livro é baseado em fatos reais, o afundamento do navio Axis por uma baleia cachalote branca, descrito brilhantemente nesse livro de história The Heart of the Sea, que foi transformado em filme há pouco tempo, com Christian Hemsworth, aquele que fez o Thor. O filme fantástico, recomendo também. Esse livro conta toda a história da indústria baleeira em Nantucket. É um livro espetacular, que merece uma resenha própria aqui no canal, vai ser resenhado aqui. E esse livro é baseado em fatos tão fantásticos que ele é tratado por muita gente como se ele fosse uma alegoria, né? Como se ele fosse um livro simbólico, um livro mitológico, como se a baleia branca fosse um ser mitológico, tivesse milhares de significados implícitos, né? O autor criou essa alegoria para dizer alguma coisa. E na realidade, o fato incontestável é que foi baseado numa realidade, num fato real, que é extremamente fantástico por si só, de pirar o cabeção, né? Então a ilha de Nantucket, se a gente for observar a história, os primeiros colonos dessa ilha, né, no nordeste dos Estados Unidos, eles rapidamente exauriram todas as suas possibilidades de agropecuária. E como a ilha era cercada de baleias, né, passando, os caras desenvolveram os botes, com a ajuda dos nativos, né, os indígenas, para arpoar as baleias, né, por uma questão de sobrevivência, né. E com o passar das décadas, as baleias ao redor da ilha foram ficando escassas e eles desenvolveram os navios baleeiros, que apenas eram projeções de poder à distância, né? Assim como os porta-aviões. Quem fazia todo o processo de pesca da baleia, o arpoamento, eram os botes, né? O navio baleeiro apenas levava os botes para longe e processavam a baleia, né? Beneficiavam a baleia à distância também. E eles foram indo cada vez mais longe até chegar ao ponto de atravessar o mundo, né? A indústria baleeira foi responsável por um encurtamento do mundo existente na época. Ela teve uma importância muito grande nesse aspecto, né? E se você for analisar o processo de arpoamento e pesca dessa baleia, é assim uma coisa de pirar o cabeção, como eu falei. É uma coisa maluca, mas é real, é exatamente a realidade. O cara sai num bote baleiro desse tamanho para arpoar um cachalote. Se você analisar a anatomia de um cachalote, o cachalote é um ariete do mar. Ele parece que foi... O design do cachalote foi feito para afundar o navio, né? Ele tem um nariz chato, com uma reserva grande de carne e gordura na ponta do nariz, um rabo poderosíssimo, super forte, e ele é maior que o navio. Então, o surpreendente nessa história toda é que o afundamento de um navio por um cachalote tenha sido a exceção e não a regra, né? Pela lógica, não era para essa indústria nunca ter sequer existido, o tamanho risco que os caras corriam. E como é que eles matavam o cachalote? Por hemorragia. Os caras saíram num botezinho pequeno, arpoavam o cachalote com arpões que mais pareciam um palito de dente, proporcionalmente ao tamanho do bicho. E o bicho, parece que o bicho tinha um problema lá de coagulação, e ele ia ficando... A vida ia se esvaindo lentamente através da hemorragia, né? Em determinado momento ele afundava, e eles davam corda. Se a corda chegasse ao fim, eles tinham que cortar com machado, porque senão o bote ia a pique, né? Ou seja, era uma coisa maluca, um risco assim, absurdo, que eles corriam para arpoar essa baleia. Então, assim, eu vi muita gente falando, inclusive na internet, esses caras saíam para matar a baleia. Pô, os caras faziam com a baleia, era a mesma coisa que a baleia fazia com as lulas. Eles matavam a baleia para se alimentar por uma questão de sobrevivência, né? Naquela época a economia de mercado não era desenvolvida como é hoje, a sobrevivência era muito difícil, a fome e a carestia eram coisas normais, fazia parte da realidade normal das pessoas. Então na ilha de Nantucket desenvolveu essa tradição
das pessoas simplesmente buscarem a comida no mar. E eles desenvolveram esse método. E acabou que a baleia, a relação que os habitantes de Nantucket tinham com a baleia virou uma coisa quase espiritual, uma coisa meio sagrada. A ilha era muito espiritualizada, né? Era uma ilha de mormons, né? Lembrava um pouco a relação que os habitantes de Duna, os Fremen, tinham com o verme de areia, o Shai Hulud, né? Naquele livro de ficção científica Duna, do Frank Herbert. Não sei se o Frank Herbert bebeu dessa fonte. Mas lembrava muito a relação que os habitantes de Nantucket tinham com a baleia, com a relação que os Fremen tinham com o verme de areia, né? A indústria baleeira eu vou abordar com mais detalhes aqui, na resenha desse livro aqui, que precisa ser feito. Então, assim, o fato é que o livro foi baseado em fatos reais. Esse livro não é nenhuma alegoria, esse livro não tem nenhum significado implícito. Esse livro foi baseado em fatos reais, né? Então eu vi uma resenha que o cara dizia que o nome Abraham Lincoln foi escolhido pelo autor, o nome do capitão Ahab foi escolhido pelo autor, fazendo referência ao Abraham Lincoln, e que a baleia era branca no livro, fazendo analogia em que a supremacia, a opressão que a supremacia branca exercia sobre o povo americano na sociedade americana, né? Eu vi essa resenha, deu vontade de perguntar, o que foi que você fumou, meu filho? Né? Porque o livro foi escrito no período antibelo da história americana, antes da guerra. O Abraham Lincoln não tinha nem tanta relevância. E no livro a baleia é branca, porque o livro é baseado num fato real, onde uma baleia cachalote branca afunda o navio Essex, né? A realidade é tão fantástica que as pessoas querem tratar como simbologia, como alegoria, né? Outra resenha que eu vi diz que a dinâmica de comando dentro do navio Picode, o autor quis fazer uma analogia com a Revolução Francesa, né, e tal. E na realidade o autor apenas descreveu a dinâmica dentro do navio como ela era, a dinâmica rígida, onde o capitão tinha a prerrogativa de enforcar os marinheiros para evitar motim, né? Inclusive, nesse outro livro fantástico do Herman Melville, do mesmo autor de Moby Dick, Billy Budd, Marinheiro, esse livro é muito mais focado na dinâmica interna de comando do navio do que o próprio Moby Dick, né? E ele mostra nesse livro essa dinâmica sendo levada, inclusive, a fins trágicos, né? Eu recomendo demais esse livro aqui, uma ediçãozinha da LPM Pocket, né? Você compra isso aqui muito baratinho. Sou louco por essa coleção da LPM Pocket. Não estou recebendo nenhum tipo de ajuda da LPM para dizer isso, estou recomendando porque eu realmente gosto, eu acho que é uma forma de você acessar a literatura de altíssimo nível, gastando muito pouco. Esse livro é muito barato, e é um livro do Herman Melville muito pouco falado, mas que é fantástico também, né? Então aqui ele descreve toda a dinâmica de comando, como é que funciona realmente o navio, e quando ele faz isso em Moby Dick, ele estava descrevendo exatamente a coisa como ela era, na realidade, né? Não está fazendo a alusão à Revolução Francesa, coisa nenhuma, né? Então, assim, é um livro fantástico, é o meu segundo livro preferido de todos os tempos, né? O livro é fantástico porque a realidade é fantástica, né? Recomendo demais esse livro, não deixe ler. É um calhamaço, é como eu sempre digo, livro bom, não tenha medo de livro grande se ele for bom, né? Desculpa. Não tenha medo de livro grande se ele for bom. Tenha medo de livro ruim, né? O livro ruim com 50 páginas ele é uma tortura, o livro grande não. Então, assim, a gente poderia terminar essa resenha parafraseando o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, né? Um charuto é apenas um charuto, né? Ou seja, o livro é baseado em fatos reais, não tem alegoria nenhuma aqui, né? E se existe alguma lição nesse livro aqui, na minha opinião, é que a obtenção do sustento a partir da economia de mercado envolve risco, e risco é coisa para macho, ou então para louco. E é isso, pessoal. Vou colocando o ponto final na nossa resenha. Muito obrigado pelo nosso encontro. Estou muito feliz de ter reativado o canal. E vai vir muitas resenhas por aí. Inclusive, O Coração do Mar, The Heart of the Sea, né, que é um livro importantíssimo. Quase tão importante quanto Moby Dick. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.